Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde. Hoje a gente vai falar, e com esses versos de Wesley Safadão, a gente vai falar sobre não seja protagonista. Protagonismo infantil, falta de referências, gestação, consumismo, abstinência de opinião e buscar se inserir numa tradição. Eu vou tentar cobrir todos esses assuntos nesse vídeo de hoje. E por que que tu não tem que buscar um certo protagonismo? Vamos lá. Hoje eu estava na missa, eu e minha mulher, e eu vi que na hora da segunda leitura, na missa são 3 leituras iniciais e o evangelho, né? Primeira leitura, salmo e segunda leitura. E na segunda leitura, aconteceu que pediram para um menininho, devia ter cerca de uns 10 anos de idade, fazer a segunda leitura. E claro, esse rapazinho, ele lê daquele jeito como rapazinhos de 10 anos leem, separando as sílabas, sem uma certa prosódia, de algum modo. Não é de ser chato, pessoal, né? Mas assim, cara, isso é muito ruim, muito perigoso, isso é pouco pedagógico. Isso mostra muito uma característica do nosso tempo e que reflete em adultos doentes, imbecis, perdidos e sem sentido na vida. Tá? Eu vou te explicar por quê. Quando a gente coloca uma criança numa postura de protagonismo, e vejam bem, pessoal, toda a educação brasileira ela pretende esse tipo de protagonismo. O desconstrutivismo, que é a base filosófica, a base pedagógica da educação brasileira, ela pretende que o aluno seja protagonista na construção daquele objeto, né? Enfim. Por que isso é um problema? Porque o aluno ele precisa sentar, calar, ouvir e aprender, decorar. O início do aprendizado ele passa por imitação, ele passa por busca de referências, imitação, decorar e então compreender aquilo. Poesia é assim, por exemplo, música é assim, né? Geralmente a gente decora aquilo para depois entender qual é o sentido. Primeiro, nós quando somos... É muito natural isso, né? Criança, mamãe, papai. Uma criança, bebê, um bebê, né? Ele, quando ele fala mamãe e papai, se tu falar mamãe, papai, e aí tu falar, sei lá, meu filho nasceu, vai nascer, e ele diz assim, quem é o Diego, meu filho? Se alguém me chama de Diego, o Diego. Ele não vai associar que é papai. Por quê? Porque ele somente repete as palavras. Portanto, esperar um certo protagonismo infantil é um grande problema e gera adultos perdidos e ou imbecilizados. Isso é um risco. Eu vejo o seguinte, agora a gente vê e me parece que é muito fruto de uma geração dessa questão do consumismo, né? Atribuir um certo protagonismo para as crianças vai ter um peso do consumismo. Vai ser uma certa militância consumista. Por quê? Porque a criança consome muito irracionalmente, movida pelas tripas, movido pelo baixo ventre. Ou seja, quanto mais infantil tu for, mais movido e imaturo, movido pelo baixo ventre, portanto imaturo, mais o ideal consumista se realiza. Concorda comigo? Portanto, o que a gente vê agora, até inclusive a Elana está grávida, minha mulher está grávida, eu vejo muito essa coisa do protagonismo daquela criança que nem nasceu ainda e um grande inchaço desse ideal que é a gestação, que é a maternidade e que é a paternidade. E isso acontece tanto em meios religiosos quanto no consumismo mundano, tanto faz. Mas tudo está na mesma base, que é o modelo consumista. Muitas compras, um mercado enorme, um mercado farmacêutico, um mercado de moda, de estética, de apetrechos,
tudo girando em torno disso. Só que, olha, e claro, até de cursos, inclusive, tanto que eu acho que um dos maiores mercados que tem de infoprodutos é um mercado relacionado à maternidade, a cuidar de neném, a educação infantil e etc. Porque, de fato, existe um peso muito enorme, e eu vejo isso no consultório, né? Mães que, por inchar demais a ideia da maternidade e da criança, portanto, ou seja, infantocentrada, a gente pode dizer assim, né? A criança, ela se torna o centro da casa. Isso é muito arriscado. A criança nunca pode ser prioridade. A criança, ela precisa se inserir numa ordem já pré-estabelecida, numa tradição, e isso faz muito bem para ela. Prestem muito bem atenção nisso. A criança não ser prioridade é muito bom para a criança. A criança ser prioridade, protagonista na situação, causa um grande dano a ela. Onde é que a criança é protagonista da situação? Exemplo claro, fatídico. Casal que está mal das pernas e resolve ter um filho para tentar resolver. A criança é protagonista. Protagonista daquele problema. Ela é a solução. A triangulação, a gente fala na sistêmica familiar, né? O aparecimento da criança, a inserção de um terceiro elemento, que é a criança, para tentar resolver a tensão de ansiedade que aquela dupla não consegue resolver, vem um terceiro elemento para tentar resolver. Isso é a triangulação, isso acontece muito. Talvez tu, filho, tenha já feito isso na relação entre os teus pais. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque ali é colocado essa criança, esse filho, com um certo protagonismo que ele não tem. Olha, vê isso. O filho, ele não tem autoridade, ele não tem recurso, ele não tem capacidade, ele não tem. Ele está lá para aprender. E olha que perigo. Na medida que a gente começou a ser educado e educamos para esse protagonismo tão prematuro na vida, a gente tem uma horda de pessoas sem sentido na vida, porque no momento que tu é protagonista, tu precisa ter uma certa autoridade, digamos assim. Tu não pode te submeter a algo maior do que tu, porque tu é essa coisa maior e tu tem que controlar. Portanto, a gente vê adultos que estão sofrendo, e aí o Viktor Frankl, na logoterapia, ele vai inaugurar, né, a neurose noogênica ou vazio existencial, até do pós-guerra, né, onde ele vai dizer que os nossos instintos, eles não nos informam muito bem já o que temos que fazer, e a tradição já é perdida, somos órfãos de uma certa tradição. E claro, quando a gente tenta ser protagonista da situação, nós não vamos baixar a cabeça para uma tradição, e aí a gente vai ter essa horda de revolucionários de algum modo. Por isso que é muito importante quando a gente fala de assim, cara, faça uma certa abstinência de opinião. A tua opinião não importa muito. Vê, eu de algum modo aqui, esses são vídeos opinativos. E o lugar que eu ocupo aqui, enquanto está ouvindo esse vídeo, aliás, obrigado por estar ouvindo esse vídeo, já está em 8 minutos, já faço parte de uma minoria pequeníssima que assistiu os vídeos até por aqui, tá? Muito obrigado. Se tá legal para ti, curte e te inscreve no canal. Pouquíssimas pessoas são inscritas no canal. Acho que quase 60% das visualizações é de não inscritos. Então, te inscreve. É importante até para melhorar o teu algoritmo de sugestões do YouTube, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é algo precoce. Esse tipo de vídeo aqui é algo precoce que eu faço por causa de uma demanda muito urgente na comunidade que eu estou cercado, que é, por exemplo, tu mesmo que está vendo esse vídeo. Eu, que estudei um pouco, adquiri um pouco de clareza e me inseri numa tradição, porque boa parte das coisas que eu falo, e eu já falei em outro vídeo onde eu digo as suas ideias não são suas, eu não falo em nome de Diego, apesar de eu dizer que são vídeos opinativos, que são a minha opinião, mas é porque eu me apropriei de uma opinião que está inserida numa tradição maior do que eu. Poucas coisas são colaborações minhas mesmo para essa tradição. Pouquíssimas, quase nenhuma.
Eu apenas reproduzo, eu sou apenas o porta-voz de uma tradição humana que te ajuda a ganhar algum senso de orientação. E claro, eu faço isso aqui com 30 anos de idade, e não devia, porque eu acho que 30 anos de idade uma pessoa ainda tem muito pouco para falar, ela não teve tempo suficiente para meditar, mas alguém precisa fazer, porque a gente vai ver os velhos, os idosos, que muitas vezes deviam talvez fazer isso aqui, que é ensinar, servir de exemplo, repassar uma certa tradição, servir de ponte entre as gerações, hoje estão mais preocupados em quê? Em virar fit, em tentar recuperar aquela saúde que eles já estão fadados a perder, né? Ou fica aquela coisa do velho que não pode parar porque senão morre, né? Ou seja, isso é grave, né? A gente está diante de uma crise civilizacional. E boa parte disso, claro, tem a ver com essa militância consumista e tem a ver com esse protagonismo infantil, que aí a gente acaba criando esses adultos órfãos de uma tradição e que não tem um princípio de orientação. E eu digo claramente, boa parte do princípio de orientação se resolveria com cultura. Mas uma cultura dentro da família. Educação. A educação é muito importante. Não tem como a gente desconectar a psicologia da filosofia, mas, sobretudo, da pedagogia. De pais que ensinam e passam adiante aqueles ensinamentos dos quais eles estão inseridos numa determinada tradição. Que é isso? Ou seja, o que é o conceito? Hoje, cara, entende? Vocês fazem isso. O que é um relacionamento? Isso está muito em xeque. São crenças que estão rompidas hoje. O que talvez em algum momento era muito claro o que era um relacionamento, o que era maternidade. Vê, o que eu estou falando, assim, por exemplo, a maternidade se tornou algo que foi tomado pelo consumismo e a criança é protagonista. Cara, maternidade e paternidade, claro, tem algo de bonito, tem algo de uma alma ali, etc. Mas no frigir dos ovos é só um mamífero parindo outro mamífero. Sinto muito, pessoal, é isso, né? Caraca, legal, forma família e etc. Mas é assim que é a vida humana desde o Gênesis, entendeu? Desde que o mito fundacional, Adão e Eva, Caim e Abel, dali sai uma prole, vai adiante, e assim a gente tem toda a geração. Então, pelo amor de Deus, não protagonizem, não deem esse protagonismo para os filhos de vocês. Não entreguem um protagonismo para a criança. A criança precisa estar dentro de uma ordem. E vê bem, se tu até agora acabou que ocupou essa posição de protagonismo e se sente perdido, é porque, antes de tudo, tu não te inseriu numa tradição e tu está tendo que reinventar a roda. Esquece o protagonismo. Te insere na tradição humana que desde sempre, há mais de por exemplo, a gente vive numa sociedade que é regida pela moral judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Aonde está isso na nossa educação hoje? Aonde está? Fala para mim. Aonde? Nos roubaram o céu, a gente vive numa grande injustiça e a inteligência está completamente embotada, submetida aos afetos e ao baixo ventre das pessoas. É óbvio que a gente vive numa crise civilizacional. Então, se tu agiu a partir desse protagonismo infantil até hoje, cala isso, te insere na tradição, essa mesma que eu acabei de falar, que é base do nosso Ocidente, que é base da nossa civilização. Ah, Diego, mas isso está errado, tem coisa, tem pontos, não está tudo bem, mas é exatamente isso que eu estou falando. Como que tu tem opinião sobre isso se tu não te inseriu nisso ainda? As pessoas que se encarregaram de levar isso para frente, elas com certeza são muito melhores do que tu. Tu tem que ser muito soberbo, cara, para achar que a tua opinião de nada é capaz de estabelecer algum juízo sobre essas bases, esses fundamentos do Ocidente. Então, abstinência de opinião. Vai lá e bota a cabeça nisso, de leve. Porque talvez a partir de ti e da tua prole, da tua estirpe daqui para frente, tu tenha uma geração de pessoas que estão reinseridas numa tradição substancialmente humana e que não ficam mais tentando reinventar a roda sem sentido. Faz esse bem para a família que tu ainda não tem e para as gerações que vão derivar de ti. Faz esse bem. Faz essa ponte, seja tu essa ponte com esses fundamentos.
E esquece qualquer tipo de protagonismo infantil. Tirem o protagonismo das crianças. Isso faz muito mal para elas. Crianças, não sejam protagonistas. Esperem, façam abstinência. Estudem. Se coloquem no seu lugar para depois, de repente, ser um adulto que faz alguma diferença. Tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Um pouco mais pesado, né? Desculpa pelo tom mais grave. É que, sei lá, isso eu vi hoje, né? Hoje eu estava na missa, ouvi isso e tive essa ideia de vir aqui falar isso com vocês. Já te falei, né? Por favor, se esse vídeo foi bom para ti, te inscreve, curte, comenta aí, vamos lá, né? Se tem alguma coisa para comentar, para a gente conversar. Não façam nada que eu não faria. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.